A gente vai falar de polvilho. Polvilho doce, polvilho azedo. Algumas receitas pedem o doce, algumas receitas pedem o azedo, algumas receitas pedem os dois polvilhos, um pouquinho de cada. E aí, né? Por que isso? De onde vem esse ingrediente? Como ele é extraído, né? Do que é feito o polvilho e qual que é a função deles dentro da receita. O polvilho, ele é um ingrediente extraído da mandioca. Mandioca, aipim, macaxeira em algumas regiões do Brasil. É o amido que sai dessa raiz, né? Então, é extraído daí. Então, pega a mandioca, em alguns você pode ralar, você pode bater no liquidificador com um pouco de água. E aí a gente vai coar essa massa que vai ficar, a massa da mandioca, e aí vai vir a água, né? Quando você deixa aquela água decantando, e aí o amido vai ficar todo lá no fundo. Então, aquele amido é que é o polvilho. Qual que é a diferença do doce e o azedo? O polvilho doce é aquele amido ali que decanta, você tira o excesso da água que vai ficar em cima e ele vai ficar aquela pasta embaixo, né, do amido. Aí você deixa ele secando ou num paninho ou no sol e aí ele é o polvilho doce. Para fazer o polvilho azedo, você deixa esse amido fermentando nessa água. Então ele vai fermentar, como o próprio nome diz, ele vai ficar azedo. E aí ele vai fermentar e vai criar a característica do polvilho azedo. Os dois são feitos praticamente da mesma maneira, vêm do mesmo produto, só que eles têm características físicas diferentes. Sabor e característica física também. Porque esse processo de apodrecimento do amido muda, né, a característica do azedo e aí ele vai criar dentro de uma receita, ele vai ter outro papel, vai ter outra função, né? Além da questão do sabor mais ácido, ele é mais potente, né? Mais forte. Então, o polvilho doce a gente usa para fazer tapioca. A goma dele é a que faz a tapioca, para fazer bolo, para fazer biscoito, para fazer coisas que são mais leves, né, de sabor. E o polvilho azedo, ele sempre é combinado com algum outro ingrediente, por exemplo, no pão de queijo, que vai o polvilho azedo, porque ele vai intensificar o sabor do outro ingrediente, por conta justamente da acidez dele mais acentuada. Então, qual que é a função dentro de uma receita do polvilho doce, né? Quando eu vou usar o polvilho doce? Ele tem uma característica de trazer maciez, elasticidade para a massa. Então, você vai fazer uma receita, por exemplo, de um bolo. Então, você usa ele pode até ser substituído pelo trigo, por conta dessa elasticidade que o trigo tem do glúten, né? E o polvilho, ele já tem essa elasticidade natural. Quando você tem uma receita de pão de queijo com polvilho doce, para vocês entenderem um pouco melhor, ele é aquele pão de queijo que fica mais redondinho, mais macio, mais maçudo por dentro, né? Ele não desenvolve a característica de crocância, então ele vai ficar bem mais maçudo. E o polvilho azedo, diferente do doce, ele tem uma função de trazer crocância. Então ele vai criar aquela crosta mais dourada, vai crescer um pouco mais por conta da ação dos gases do polvilho azedo, e aí ele vai ficar crocante por fora. Então, um pão de queijo com polvilho, somente o polvilho azedo, além de ficar o sabor mais intensificado por conta da acidez e do contraste com o queijo, né, da harmonização com o queijo, ele vai ficar mais crocante. Então, a receita ideal, depois eu vou postar aí na descrição do vídeo para que vocês tenham uma receita aí que equilibra o polvilho doce e o polvilho azedo, para você ter um pão de queijo macio, mas também crocante, bem redondinho, bem douradinho. E uma outra curiosidade que a gente vê muito é que algumas receitas pedem para escaldar o polvilho, né? Outras não. Escaldar o polvilho é você jogar o líquido quente. Então você pode jogar o leite, a gordura, a água no polvilho. Por que isso, né? Isso é uma característica mais do polvilho azedo, né? Que ela pede para ser escaldado. Isso, quando você joga o líquido quente, isso faz
ativar a gelatificação do amido que tem no polvilho azedo. Então, quando você faz isso e ele leva, né, pro forno, ou pro fogo a receita, ele cria aquelas bolhas maiores de ar dentro da receita. Então, ele vai criar aquelas bolhas bem grandes e aí vai dar aquela característica bem bonita dentro do pão, por exemplo, vai ficar uma teia. O polvilho doce não tem muita reação se você escaldar ele ou não, mas o azedo sim. Então, se tiver uma receita de polvilho doce que pede para escaldar, agora você já sabe que ela não vai fazer tanta diferença. Você pode não fazer, né? Não respeitar esse processo que não vai mudar muito o resultado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha com seus amigos e deixa aí na descrição mais algum ingrediente que vocês têm dúvida qual que é a função deles na receita, por que que eu tenho que usar, que eu posso trazer aqui um novo tema para a gente discutir. Obrigada e bom pão de queijo!